Olá, alunos dos oitavos anos, aqui é a professora Elisângela. Vamos para mais uma semana de 21 de setembro a 25 de setembro. Eu peço que vocês abram a apostila do terceiro bimestre na página 4 para darmos sequência aí aos assuntos estudados. Lembrando mais uma vez que essa aula são para os meus oitavos anos e para os oitavos anos da professora Aline. Estamos falando sobre o gesto em cena, né? Então, na aula anterior, vocês tinham lá a imagem de um ator fazendo um gesto e o que poderia significar, né? Hoje, então, nós vamos dar mais ênfase a esse assunto. O gesto em cena. Os gestos são classificados de acordo com a forma como se apresentam. Quando acompanham a fala do ator, servem apenas para ilustrar o que está sendo dito. Por exemplo, quando o ator fala que está com fome, imediatamente curva o corpo para frente, levantando as mãos ao abdômen. No entanto, o gestual também pode se opor ao discurso, quando o ator faz um gesto contrário àquilo que está dizendo. Existem ainda os gestos que complementam o discurso e prolongam o seu significado. Por exemplo, quando na cena o ator pede perdão por ter cometido algo errado, as palavras podem ser insuficientes. Então, se ele se ajoelha e reforça sua intenção. Mas nem sempre o gesto está associado à palavra. Há momentos em que ele substitui qualquer fala. Para situações como essas, utilizam-se os gestos substitutivos. Por exemplo, diante de uma situação em que não se compreende o que está sendo falado, o gesto que geralmente se faz é o de erguer os ombros, franzir as sobrancelhas e virar as mãos para cima, ou, ainda, para solicitar que alguém se retire, aponta-se o dedo indicador para a porta, né? Então, são gestos significativos. Aí vocês têm duas imagens, né? Vamos entendê-las. Então, primeiro aí vocês têm um cérebro, né? O gesto de o pensador se tornou um gesto clássico para expressar um momento de reflexão. Então, né, o cérebro aí está pensando, está refletindo sobre algo. E depois vocês têm uma escultura, né? Com o gesto é possível indicar até mesmo quando se está pensativo. Então, quando a gente olha para essa escultura, esse gesto aí, né, a mão na boca, a outra mão sobre os joelhos, né, nos indica que a pessoa está pensativa. Então, para vocês verem, né, como os gestos são significativos. Agora, só explicando para vocês, na página 5, nós temos duas atividades que não iremos estar realizando, que são os processos criativos e a festa das artes. Então, eu sempre venho falando para vocês, mas vou tornar a repetir. Algumas atividades não são possíveis realizar no momento que estamos vivendo, né? São apresentações, preparações aí de teatro, né? Dos gestos, pesquisas ou então atividades em grupo. Então, essas duas atividades nós não vamos estar realizando. Então, eu peço que vocês agora abram na página 6 para que possamos fazer a leitura, né? Modernismo versus classicismo. Bom, aqui nós temos dois movimentos opostos. Por quê? O classicismo, ele é uma imitação dos modelos clássicos greco-romanos. Então, se vocês lembrarem lá das esculturas, né, nas estátuas que tem lá na Grécia, que mostram, né, tentam demonstrar a beleza, a perfeição dos homens, né? Então, esse movimento, ele traz isso. A imitação dos modelos clássicos, né? A perfeição, o equilíbrio, a pureza das formas, um rigor estético. E o modernismo é totalmente contrário a essas coisas, né? Digamos assim. O modernismo, ele vem para quebrar os rigores estéticos, né? Ele é mais livre, ele não segue perfeição, né? Ele não tem pureza nas formas, ele é mais grotesco. Então, ele vem totalmente diferente dessas imitações clássicas, ok? Então, vamos entender um pouco melhor. Para ser um bailarino clássico, era preciso, acima de tudo,
obedecer a padrões corporais impostos por uma técnica que exigia resultados específicos, priorizando a verticalidade dos movimentos junto com os pequenos e os grandes saltos. Os temas giravam em torno do romantismo, com composições musicais específicas. Os personagens e os cenários eram idealizados, com fadas, princesas e príncipes, bosques encantados e etc. Então, uma pegada aí bem romântica. O figurino, criado especialmente para as bailarinas, idealizava a beleza feminina. Era composto por um corpete apertado e uma saia com várias camadas de tecido leve, em forma de pétalas, que eram ajustadas ao redor do quadril da bailarina, chamada de tutu. Mas foram os pés que ganharam um novo suporte, com as sapatilhas de ponta, que se destacaram no mundo da dança clássica. Com a chegada da modernidade, houve a possibilidade de reflexão sobre questões sociais, políticas, individuais, entre outras, próprias da humanidade, que impulsionaram os artistas a buscar novas formas de se expressarem na arte. Diferente da dança clássica, a dança moderna trouxe como personagem central o ser humano moderno, com seus anseios e conflitos individuais e coletivos. Foi a partir dos estudos do corpo que Delsarte, Dalcroze e Lambon se tornaram os precursores da dança moderna, revolucionando essa forma de arte por meio de teorias embasadas nos movimentos que são realizados em diferentes situações. Agora vamos conhecer um pouco dessas pessoas que foram precursores da dança moderna. Então, o primeiro aí, François Delsarte, 1811-1871, foi cantor, orador e filósofo, conhecido como teórico do gesto. Desenvolveu uma teoria intitulada Estética Aplicada, que foca a expressão humana. Atuou também na área do teatro. Emily Jacques Dalcroze, 1865-1950, foi músico e criou um sistema de ensino para a música com base em passos de dança. Esse sistema se tornou conhecido mundialmente após os anos de 1930. Rudolf von Lambon, 1879-1958, foi dançarino, coreógrafo e teórico da dança. Criou um sistema de notação de movimento difundido no mundo inteiro. É conhecido também como pai da dança teatro. Então, gravem bem esse nome, vocês vão estudar bastante ele, o Rudolf von Lambon. Agora, na página 7, grandes nomes da dança moderna. As teorias não foram as únicas responsáveis pelas grandes mudanças na área da dança. A ousadia e o desejo de liberdade foram um estímulo para grandes dançarinas como Fuller, Isadora Duncan e Ruth Sanders. Loie Fuller, 1862-1928, utilizava recursos cênicos que possibilitavam a expansão de seus movimentos, associados ao uso de figurinos confeccionados com grande quantidade de tecidos e de recursos da iluminação cênica. Essa dançarina norte-americana influenciou o mundo da dança e da moda. Então, vocês têm uma imagem dela, a dançarina Loie Fuller, na capa da revista Le Théâtre, em 1898. Então, percebam aí, né? Ela não era só dançarina, como ela também influenciou a moda, né? Por usar essas roupas com bastante tecidos, né? Aí vocês percebem uma padronagem, seria assim, a borboleta, né? E esse pano que ela levanta, as asas dessa borboleta, né? Então, ela influenciou bastante a moda também. Na página 8, vocês têm algumas imagens, né? Essas imagens é dessa dançarina, Loie Fuller, dançando com figurinos exuberantes criados, desenhados e executados por ela mesma, tá? Então, ela executava aí seus passos de dança, se utilizando, né, bastante do figurino, da iluminação, esse figurino, essas roupas com muito tecidos, né? Então, que ajudava a criar esses movimentos. Na página 9,
Agora nós temos um pouquinho sobre a Isadora Duncan e a Ruth Sandanis. Então vamos conhecê-las. Isadora Duncan, 1877-1927, com um figurino leve, cabelos soltos e pés descalços, protestou contra o artificialismo do balé. Rejeitava o uso das sapatilhas de ponta e, com ousadia e grande expressividade, improvisava movimentos interpretando as músicas tocadas. Duncan foi considerada alguém que desafiou os padrões de sua época. Então, ela desafiava tudo aí do balé, né? O tipo de roupa, usava roupas mais leves, mais soltas, né? E dançava descalça, ignorando aí o uso das sapatilhas. Vamos conhecer agora a Ruth Sandanis, 1879-1968, sobre a influência da cultura oriental e dos indígenas norte-americanos, como com suas danças ritualísticas coreografou Radha, que marcou o início de sua carreira. Ao lado do bailarino Ted Swan, seu marido, Ruth Sandanis fundou a Dennis Swan School of Dance and Related Arts, escola de dança especializada em dança moderna. Consulte no material de apoio imagens de companhias de dança da atualidade que fazem referência à dança moderna vista até aqui. Então, aí você tem duas imagens, né, da dançarina Ruth Sandanis, que também modernizou aí a dança. Ela tem um estilo mais oriental, né, junto com o seu marido, fundou uma escola de dança moderna. Então, lá no material de apoio, vamos ver aqui. No material de apoio, vocês têm duas imagens, né? Então, essas são companhias de danças modernas. Tamara Rojo interpretando a dançarina moderna Isadora Duncan, no balé Isadora, apresentado no Royal Opera House de Covent Garden, em Londres, 2014. Então, ela está interpretando a dançarina. Grupo de dança moderna Cloud Gate Dance, de Taiwan, em apresentação em Moscou, na Rússia, em junho de 2019. Então, essas são companhias de danças modernas mais atuais. Bom, vamos voltar lá na apostila. Então, aqui na página 10, nós vamos encontrar a atividade que vai estar lá no link. Então, vocês vão pegar uma folha separada, colocar aquele cabeçalho, nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série, e copiar o enunciado que está lá no link, tá bom? Então, lá tá assim, página 10, pesquisa, e aí vocês copiam o enunciado, porque às vezes a gente dá uma modificada, tá bom? Então, eu vou ler para vocês como está lá. Pesquise e registre o que descobrir sobre outras dançarinas que também marcaram o panorama da dança moderna, destacando a inovação técnica utilizada pela artista ou pelas artistas. Então, é o seguinte. Nós citamos aí 3 dançarinas que revolucionaram a dança, né? Então, por exemplo, a Isadora Duncan, roupas mais leves, né? Não usou a sapatilha para dançar, dançou descalça, então ela revolucionou, né? Ela é uma dançarina moderna. Então, nós falamos sobre 3. Vocês vão pesquisar outras dançarinas que se enquadram também na arte moderna, o que ela criou de novo, tá bom? Então, pode pesquisar uma só, fale um pouco sobre ela, as inovações que ela trouxe para dança moderna, tá bom? Então, a atividade dessa semana é só isso. Qualquer dúvida também, vocês podem estar chamando eu ou a professora Aline para estar explicando para vocês melhor, tá bom? Mas, por essa semana é só. Obrigada, um beijão meu, um beijão da professora Aline e até a semana que vem. Tchau, tchau.